versículo 6 da palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos disse assim: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tem, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Os irmãos podeis assentar. Queridos e amados irmãos, aqui estamos nesta manhã, aqui nessa tribuna, não porque queremos, não foi eu que escolhi para estar aqui nesta manhã, essas palavras não foi escolhida por mim, e Deus, como Ele é sábio, Ele deixou escrito, está ali: estamos em guerra. Porque muitas das vezes, se tivesse colocado o nome do pregador e o título da mensagem, talvez muitos já teriam murmurado: o que eu vim fazer aqui hoje? Se eu soubesse que o presbítero Antônio que ia pregar, eu não estaria aqui hoje. Então, por isso, Deus, como sábio e misericordioso, Ele faz tudo perfeito. Mas quero dizer para os irmãos que eu não prego o que quero e nem faço o que eu quero, e nem deixo de pregar o que Deus manda. Sabe por quê? Porque o dia que for para mim deixar de pregar o que Deus manda, eu chego no meu pastor e diz: pastor, me deixa eu quietinho no meu banco. Fico feliz, já falei isso para ele: pastor, se você não quiser me dar oportunidade, não tem problema. Sabe por que isso, irmão? Porque nós estamos vivendo os dias de tristeza, de calamidade na obra de Deus, na igreja do Senhor, em toda a face da terra. Que os povos, as pessoal, só quer ouvir bênção, prosperidade. Quando você fala daquilo que nós precisamos ter, para que isso? Isso é bobagem. Irmão, tem muitos pregadores aí, sabe o que eles estão falando? Essas mensagens que Paulo pregou, isso aí não, eu não prego isso. Esse negócio de batismo com o Espírito Santo foi só no tempo dos apóstolos. Esse negócio de cura divina foi no tempo dos apóstolos. Isso não existe mais. Então está cheio de pregador dessa forma, irmão, enganando o povo, dando aquilo que não tem, prometendo aquilo que nem mesmo ele tem. Muitas das vezes está só a casca e prometendo bênção para a igreja. Mas eu digo, irmão, eu não estou aqui para falar de mim, e sei que ninguém vem aqui para me ouvir, porque se você estiver vindo aqui para me ouvir, você está perdendo tempo, porque eu de mim mesmo não posso fazer nada por você, mas o Deus que está na minha vida, está na sua vida, Ele pode fazer. Então esse que eu estou falando aqui, que temos que ter para dar, não é ouro, não é prata, não é riqueza, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nas nossas vidas, que nós precisamos de ter. Porque, irmãos, não adianta eu querer chegar para alguém que está com a vida toda desmantelada, no pecado, e colocar a mão sobre ele e diz: eu te abençoo, você está abençoado. Sabe o que Deus falou para Samuel uma certa vez a respeito de Saul? Saul estava todo em pecado diante de Deus, Deus já tinha rejeitado Saul,
Mas Samuel queria abençoar o rei. E Deus disse: Saul, Deus disse: Samuel, como você quer abençoar aquele que eu rejeitei? Uma determinada vez aqui no Japão eu falei para um pastor isso. Pessoa vinha na igreja uma vez por mês, todo desmantelado, só vinha na igreja quando estava precisando. Chegava na frente, o pastor está em tempo de pelar a cabeça dele, orando para ele: Senhor, abençoa, Senhor, prospera, Senhor. Eu falei para ele: pastor, não adianta o senhor querer abençoar uma pessoa que não quer nada com Deus, não. Você está perdendo o seu tempo. E eu digo, irmão, nesta manhã, por que eu estou dizendo certo tipo de coisa? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele conhece os corações, Ele nos sonda. Eu sei que o Espírito Santo já tem falado comigo, que tem pessoas que não gostam da maneira que eu prego. Mas eu sempre digo isto: eu não prego, irmão, para agradar a igreja. Eu prego para agradar o meu Deus. Porque, irmão, quando você prega para agradar a igreja, sabe o que acontece? Deus entristece. E quem é que abençoa a igreja? É Deus. Agora, quando eu vou fazer a vontade da igreja, a igreja se alegra, fica feliz, mas vai receber o quê? Nada. Porque quem abençoa é o próprio Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. Então eu quero dizer para você nesta manhã: Pedro, um homem de Deus, um homem que tinha visão de Deus, um homem que tinha a graça de Deus, um homem que andou com Jesus Cristo, ele disse essas palavras. Um coxo que vivia ali na porta do templo Formosa, pedindo esmola, todos os dias era posto, colocado ali para pedir esmola. Mas um dia, e entrando Pedro e João, porque Pedro e João eram homens de oração, a Bíblia diz que eles estavam indo para a casa de Deus para oração. E eles chegando ali, estava aquele coxo na porta do templo. E quando aquele coxo olhou para Pedro e João, ele estendeu a mão pedindo uma esmola. Aí Pedro, fitando os olhos nele, disse: não temos ouro e nem prata. Eu imagino que aquele homem olhou para ele: se não tem ouro e não tem prata, se fosse nos nossos dias hoje, ele ia pensar, deve de ter dólar ou euro, né? Ficou olhando para ele, esperando alguma coisa. E naquele momento, Pedro disse: não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E eu digo nesta manhã para você, você que muitas das vezes já batalhou, já lutou, e parece que tudo está amarrado, parece que não tem jeito. Você que tem orado e tem pensado: Deus não está ouvindo as minhas orações. Eu quero dizer para você nesta manhã, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e confia no Deus que você serve. Levanta e anda e crê no Deus que tem todo o poder no céu e na terra para mudar a sua vida e transformar a sua vida. Procura, irmão, ter. Não adianta nós viver só a casca e viver com barulho. Eu não sei se os irmãos conhecem. Antigamente tinha aquele jogo de lata, de colocar as coisas. Eu me lembro quando eu era pequeno, minha mãe colocava na prateleira lá em cima, principalmente o açúcar, né? Aí eu ia lá, ó, para saber
A qual que tinha? Aquela que batia, pam, 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 não tinha nada, pum, 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 tinha alguma coisa dentro, né? Então, irmão, tem muitas pessoas dessa forma, como lata vazia, fazendo barulho, mas não tem nada, só o barulho, é como um sino que tine, mas não tem nada para dar. Olha, você vai prosperar, mais vazio do que tudo. Muitas das vezes não tem uma moeda no bolso e prometendo. Mas eu quero dizer, irmão, mudando a versão, esses tipos de pregadores são os mais ricos que tem, porque eles não têm medo de explorar a igreja do Senhor, o povo de Deus. Muitos desses pregadores hoje andam de carrão. Você vai prosperar. Mas ele não está falando quem que vai prosperar, ele. Porque chega e suga a igreja de Deus, suga o povo de Deus, prometendo bênção, mas o povo continua do mesmo jeito. Mas eu digo nesta manhã, irmão, vocês estão diante de um Deus que criou o céu e a terra, tudo que há no céu e na terra e no mar. É o Deus que prospera, é o Deus que dá vitória, é o Deus que transforma, é o Deus que liberta, é o Deus que leva para o céu, é o Deus que não poupou nem o seu único filho para salvar eu e você. Ele está aqui nesta manhã. Pode clamar, pode buscar, que Ele tem para dar para mim e para você nesta manhã. Ah, Senhor, eu tenho lutado tanto, eu tenho batalhado tanto. Mas aí dá uma paradinha, vamos pensar. Para quem nós estamos tendo mais tempo? Para Deus ou para outras coisas? Porque muitas das vezes, irmãos, nós queremos ser abençoados, queremos ser cheios da graça de Deus, queremos ser cheios do poder de Deus, mas muitas das vezes nós damos 59 minutos para outras coisas e 1 minuto para Deus, nós reclamando ainda. Mas eu digo, irmão, vamos inverter esse negócio. Vamos dar 59 para Deus e vamos deixar esse 1 para uma coisa, outras coisas. Porque não adianta nós querer ser abençoado se não estamos de acordo com a palavra de Deus. Precisamos, irmão, ter para dar. Não podemos andar vazio. Procura encher-se de Deus. Tenha mais sede de Deus, tenha mais fome de Deus. Procura ter mais compromisso com Deus. Procura mais chorar na presença de Deus. Começa a preocupar mais com as coisas de Deus. Porque, irmão, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, quando você começa a ler a Bíblia, parece que é tão difícil. Muito difícil. É como você começar num trabalho, o primeiro dia dá vontade de desistir e ir embora. Mas você vai insistindo, você vai insistindo, você vai insistindo, você vai sentindo a graça de Deus, você vai sentindo a unção de Deus, você vai sentindo a presença de Deus, e você começa a ver Deus trabalhar na tua vida, você começa a Deus operar na sua vida, você começa a ver Deus batizar você com o Espírito Santo, você começa a ver Deus dar dons espiritual para você, você começa a renovar, você começa a falar em língua estranha, você começa a sentir a presença de Deus, e tudo muda na sua vida. Mas enquanto, irmão, nós estiver de braços cruzados, preocupado com as coisas da terra e esquecido das coisas do céu, jamais vamos ser cheios da presença do Deus Todo-Poderoso.
que ele não aguentava Jesus falando uma coisa e ele ouvindo, ele tinha que entrar no meio e dizer: mas como é esse negócio, Jesus? Como é isso, Jesus? Como eu faço assim, Jesus? Ele não aguentava. Ele tinha que perguntar, ele queria saber, ele queria ser cheio de Deus. E Pedro, irmão, muitas pessoas dizem que Pedro não sabia ler, que Pedro não conhecia nada de nada. Mas eu digo, a Bíblia diz que Pedro era indouto e não analfabeto. Pedro, ele não tinha um curso superior, talvez como Paulo, mas Pedro sabia as Sagradas Escrituras. E mesmo se ele nunca tivesse estudado, eu conheço pessoas que estudou junto comigo. Todo mundo passava de ano e ela ficava. Era uma prima minha. Nunca aprendeu nenhuma letra de cor. Mas o dia que ela aceitou Jesus como Salvador, começou a olhar para a Bíblia e começou a aprender a ler através da Bíblia Sagrada. Eu conheço um homem que a minha filha conhece, eu creio que o irmão Mauro conhece, Zé Nilton, de Goianápolis. Ele não sabia ler, aprendeu estudando a Bíblia. E nós estávamos um dia estudando sobre português, e a professora disse para nós assim: olha, eu sou um admirador do Zé Nilton. Ele prega, ele nunca estudou, mas ele prega o português corretamente. Isso é o Deus, irmão, que você serve. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que nós servimos. Esse Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas quando nós colocamos diante da tua presença. Aqui, irmão, a palavra de Deus nos deixa bem claro como nós fazer algo para Deus. Aqui em Marcos 16, 15 ao verso 18, a palavra de Deus diz assim: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por que será que muitas vezes nós oramos e parece que nada não acontece? Será por que isso? É porque aqui, irmão, está no ID de Jesus. É no ID de Jesus que você vai ver Jesus operar. Enquanto nós estiver entre as quatro paredes, nós vamos continuar da mesma forma. Deus operava prodígios, sinais e maravilha na vida dos apóstolos, porque eles tinham compromisso com o ID de Jesus. Eu digo isso, irmão, com experiência. Durante 2 anos que eu já contei para os irmãos que eu dirigi um trabalho no presídio, eu vi Deus operar poderosamente. Mas por causa do ID, enquanto eu estava entre as quatro paredes, nada acontecia. Eu digo, irmão, quer ver Deus operar? Vamos sair por aí em busca das almas, para você ver se Deus não vai operar nas nossas vidas. Eu me lembro, irmão, quando eu cheguei para o Japão, eu vim para Nagahama. Chegamos ali na igreja, tínhamos 10 irmãos só. Aí um determinado dia o pastor falou assim: irmão, vamos fazer um evangelismo hoje. No sábado ele falou: vamos fazer um evangelismo amanhã, no domingo, na parte da manhã. Aí nós saímos, fizemos umas 2 horas de evangelismo. No domingo à noite,
Nem parecia que era aquela igrejinha que tinha 10 irmãos. A igreja estava superlotada de pessoas não crentes, de pessoas desviadas do evangelho, de pessoas que tinham chegado recente e não sabia onde congregar. E tem muitas pessoas dessa forma, irmão, com desejo de entrar numa igreja, mas ele não sabe. Então a irmã Crede, ela foi encontrada aqui no Japão através de uma visita de uns irmãos. Ela está aqui e é prova do que eu estou falando. Os irmãos saíram fazendo visita, encontrou ela, e ela estava querendo congregar, mas ainda não sabia um lugar para ir. Então isso eu digo, irmão, tem muitas pessoas por aí que chegam recentemente, principalmente aquelas pessoas que vêm a primeira vez. Ele não sabe andar, não consegue nada. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu vim para o Japão, fiquei 6 meses sem ir numa igreja. Mas graças a Deus que através de telefone eu pude encontrar um pastor, e ele mandou um presbítero 3 horas de viagem na minha casa para me visitar. E a partir deste momento eu encolei com ele, e aonde ele estava, eu estava junto. Creio que muitos conhecem. Pastor Lael Santo, que na época era presbítero. Ele naquele tempo era missão, não era missão apoio. Ele era presbítero na época. Então saía eu, ele, a esposa dele, a minha esposa, o irmão Fernandinho, que parece que é o dirigente de jogar aqui hoje, e uma filha que ele tem, a mais velha, que por nome Caroline. Ele tinha um carrinho branco. Nós embocava todo mundo dentro daquele carrinho e viajava muitas vezes 3 horas para poder congregar. Naquela época a missão apoio só tinha a sede, dirigia culto nas igrejas, aliança japonesa emprestado à igreja. Eu me lembro que um dia nós chegamos ali em uma igreja. Eles dirigiam o culto na parte da manhã, e depois era nós, e começamos a dirigir o culto. E os irmãos sabem que eles são assim mais tradicional. E naquele dia o poder de Deus desceu ali. Foi presença de Deus, poder de Deus, graça de Deus, unção de Deus. E o japonês, que era o pastor, ficou preocupado, ficou desinquieto. Terminou o culto, ele chamou o pastor, na época que era o presbítero Lael Santo, lá no escritório deles, disse: olha, de jeito nenhum, isso aqui não pode fazer. Ele disse, pastor Lael Santos olhou para ele e disse: olha, eu não posso impedir o que Deus quer. Se o senhor não está achando bom, reclama para Deus. Glória. Passou o zip na boca e disse: o dia que vocês quiserem vir, pode vir. É porque Deus é Deus, é o Deus que cumpre a tua palavra com aqueles que levam o teu evangelho. Aqui nós podemos ver, irmão, Romanos 10:14, como, pois, invocarão aquele a quem não crerem, e como crerão aquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Às vezes, irmão, tem pessoas morrendo dentro dos apartamentos, chorando o desejo de Deus. E muitas das vezes nós estamos aqui tranquilo, abençoado, e muitas almas estão perecendo, precisando de mim, precisando de você, precisando de nós. Vamos fazer, irmão, como os apóstolos, que você vai ver Deus operar, que nós vamos ver Deus agir na nossa vida. Porque hoje nós estamos daquela forma. Jesus fala: ide. Nós falamos: manda, Jesus. Ide pregar o meu evangelho a toda criatura. Manda a alma, Jesus. Manda a alma, Jesus. Jesus manda nós e nós mandamos Jesus. Visita lá os enfermos. Vai lá, Jesus, visitar os enfermos. Visita os presos. Vai lá, Jesus, visitar os presos.
Cuida dos mendigos que estão aí na rua. Vai lá, Jesus, manda o seu anjo lá para cuidar deles. Irmão, se Jesus quisesse que anjo viesse fazer a obra dele aqui na terra, nós não precisávamos de nós não, mas Deus fez uma escolha. Os anjos queriam pregar esse evangelho que nós estamos pregando aqui, mas Deus não permitiu. Ele escolheu, Ele confiou em mim, Ele confiou em você. Então não vamos ser covardes com Jesus não. Sabe o que Ele fez? A Bíblia diz que Ele amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Você já viu algum dia alguém dizer que Jesus, quando estava sendo crucificado, Ele estava lá murmurando, Ele estava lá reclamando, Ele estava maldizendo? Não. A Bíblia diz que uma multidão zombava dele, criticava dele. Você não é o Filho de Deus, desce da cruz. E sabe o que Ele fez? Ele olhou para aquela multidão e disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. E quantas vezes, irmão, por uma mínima coisa nós ficamos magoados, com ódio, revoltado. Mas Jesus, Ele não foi assim não, meu irmão. Porque estamos aqui nesta manhã para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque, irmão, muitas das vezes, para abençoar, nós temos que estar abençoado. Para orar, para alguém ser liberto, precisamos estar liberto. Para dar, irmão, nós precisamos de ter. Eu não posso dar um jatinho se eu não tenho um jatinho. Eu tenho que dar aquilo que eu tenho. Então não vamos encher de Deus, vamos encher do Filho de Deus, vamos encher do Espírito Santo de Deus, para que quando alguém aproximar de nós, você vai falar assim: ó, em nome de Jesus eu te abençoo, e Ele abençoa. Em nome de Jesus você seja curado, Ele vai ser curado. Porque, irmão, quando nós temos para dar, tudo fica mais fácil. Quando alguém bate na sua porta lá: ô moço, me dá uma ajuda aí, eu estou passando fome. E se você não tiver nada, você vai falar: pera, eu vou pegar ali. Pegar o quê? Se não tem, né? Então, se nós tiver, nós atendemos aquela pessoa com alegria. Muitas das vezes nós até repartimos, porque temos. E os apóstolos tinham para dar, porque eles andaram com Jesus e preocuparam em ser cheios de Jesus Cristo. E tem uma coisa, irmão, eles foram cheios em tocar lá entre as quatro paredes e ficar lá, né? O que Jesus fez? Mandou perseguição sobre eles, tiveram que tudo, ó, fez igual o índio, espirrou todo mundo, porque receberam o poder de Deus, a unção de Deus e a graça de Deus, e estava lá entre as quatro paredes de braço cruzado. Então não vamos esperar, irmão, Deus mandar perseguição sobre nós, não. Vamos fazer a obra dele enquanto é tempo. Não vamos conformar, irmão. Ah, tá bom demais. Como a igreja que eu congreguei aqui no Japão: não, irmão, não vamos preocupar não, os irmãos estão entregando o dízimo, está uma maravilha, está bom demais. Não, irmão, tem almas perecendo, tem pessoas que estão precisando de mim, precisando de você, tem alma chorando por minha causa e por sua causa. Eu me lembro, irmão, de um hino que eu escrevi no ano de 93. Eu estava em jejum, uma campanha que eu fiz de 30 dias de jejum e 30 dias de madrugada de oração. E Deus começou a falar comigo a respeito desse hino. E foi um hino interessante que eu escrevi. Escrevi não, eu não precisei de escrever para fazer ele. Me deu a letra, eu cheguei na casa do meu irmão, e ali Deus me deu a letra do hino.
Falei para meu sobrinho, faz a posição tal, ele fez, eu comecei a cantar o hino. O título dele é Não Desista. E eu quero dizer para você nesta manhã, não desista. Tem muitas almas morrendo aí por sua, precisando de mim e você. Tem muitas almas chorando e precisando de um socorro. Porque aqui, irmão, no livro de Atos 9, 32 ao 34, a palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também ao santo que habitava em Lida. E chegou ali certo homem, chamado Enéia, jazido numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéia, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. O que é isso? Não precisou tanta coisa, não precisou falar em língua estranha, não precisou sapatear, não precisou fazer uma campanha para Deus curar Enéas, não, que estava ali 8 anos no leito. Por quê? Porque Pedro, ele tinha para dar. Ele estava cheio de Deus, ele estava cheio do Filho de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Uma pequena palavra, ele disse: Enéia, Jesus Cristo te dá saúde. Enéia bateu de pé. Foi como Elias, ali no holocausto. Os profetas de Baal clamaram de manhã até o meio-dia e nada aconteceu, porque ele não tinha nada, eles estavam vazios. Baal não tem nada para dar para ninguém. Mas Elias era um homem cheio de Deus, homem que tinha compromisso com Deus. Sabe o que Elias fez? Com poucas palavras, ele falou com Deus. Ainda fez uma prova maior, molhou todo o holocausto, fez um rego em volta, encheu de água. E quando ele clamou, Deus mandou fogo, lambeu água, lambeu tudo. Porque o Deus que tem para dar, o Deus que promete não é homem para que minta, um Deus que vela por cumprir a sua palavra. Aqui nós podemos ver, irmão, Atos 12:5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia constante oração por ele. Por que Pedro foi preso se ele estava pregando a palavra? É porque ele estava cumprindo com o ID de Jesus. E ele sendo preso, estava ali preso para depois no outro dia ser julgado e ser até morto. Mas tinha uma coisa, irmão, ele estava preso, mas a igreja estava em constante oração por Pedro. Agora hoje está diferente. Quando um pastor vai preso, as pessoas nem sabem por quê, se ele deve, se ele não deve, já começa a murmurar, espalha para todo lado aí no Face, falando mal, criticando, zombando. Está bem diferente. Estou falando dos crentes, irmão, mas no passado era diferente. Pedro estava preso, a igreja estava em oração. Jesus, socorre Pedro. Jesus, liberta Pedro. Oh, Jesus, tem misericórdia de Pedro. E Deus não resiste um coração aquebrantado. Aquele momento que os irmãos estavam orando, Deus mandou um anjo ali na prisão, e Pedro estava dormindo na prisão. De repente alguém te tocou e disse: Pedro, levanta, calça a sua chinela aí, pega a sua capa. E Pedro pensou que estava tendo uma visão, um sonho, e levantou e seguiu o anjo, pensando que estava sonhando. De repente o portão principal abriu sozinho. Ele já falou: esse negócio parece que não é brincadeira, não é sério. Saiu na rua,
seguindo o anjo, de repente o anjo desapareceu. Pedro voltou ao normal e falou: moço, o negócio não é sonho, o negócio não é visão, o negócio não é revelação, o negócio é verdade. Verdadeiramente Deus enviou o teu anjo e me libertou daquela prisão. Que eu acho engraçado, irmão. Pedro chegou lá na casa de João Marcos, os irmãos estavam lá orando, bateu no portão. Uma menina por nome Rod saiu ali, olhou, ficou tão feliz, correu lá, falou: ó, Pedro está aí. Que é isso, menina? Você está fora de si. Vê como nós somos, irmão. Nós oramos para Deus nos dar uma bênção, e quando a bênção chega, confessa, isso não é verdade, não. Eu não creio nisso, não. Eu acho que eu estou fora de si. Isso não aconteceu, não é verdade, né? Aí a menina insistiu: não, realmente Pedro está lá. Aí foram lá, abriram o portão, realmente era Pedro, orando para Deus libertar Pedro. E Deus libertou Pedro, ele não estava acreditando. Muitas das vezes nas nossas vidas nós somos assim, irmão. Quando a bênção chega, nós falamos: não é verdade. Será que é Deus mesmo que fez isso? Então, irmão, vamos orar, vamos confiar. Aqui, Atos 5,15 diz: de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos, em canilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando se passasse, cobrisse algum deles. O povo, irmão, através dos sinais, prodígio e maravilha que Deus fazia na vida daquele povo, eles acreditavam assim: não, eu creio que se eu pôr ao enfermo lá e Pedro passar, a sombra dele pegar, ele vai ser curado. Porque o povo, irmão, estava com sede de Deus, cria em Deus, confiava nos homens de Deus, porque sabia que era verdadeiramente homem de Deus. Era homem que você poderia colocar dentro da sua casa a qualquer hora. Era homem de Deus. Não é como hoje. Acabou que chega na sua casa para hospedar, você tem que dormir com o olho aberto e outro fechado, porque finge de ser homem de Deus. Sabe por que isso acontece nos nossos dias hoje, irmão? Porque o povo não está mais preocupado de ser cheio de Deus. Porque o apóstolo Pedro, uma determinada vez, um homem por nome Ananias e sua mulher Safira, Ananias chegou na presença de Deus, ali na frente de Pedro, e Pedro perguntou: você vendeu essa propriedade por tanto? Ele disse: sim. Pedro olhou para ele e disse: você não mentiste ao homem, mas você mentiste a Deus. Ananias caiu, morreu. A mulher dele chegou da mesma forma, mentiu, confirmou a mentira, caiu e morreu. Porque os homens do passado tinham compromisso com Deus. Hoje em dia, irmão, o mentiroso, o adúltero, o enganador, senta do lado do pastor no púlpito e fica lá: glória a Deus, glória a Deus. E o pastor ainda fala: esse é um homem de Deus. Desse jeito, porque não tem mais visão de Deus. Mas eu te digo, irmão, vamos abrir os nossos olhos, vamos encher de Deus, vamos ter para dar, vamos ser cheios da presença e a unção do nosso Deus. Porque quando nós clamar, Deus nos dará a vitória. Aqui para terminar, Atos 16, 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce do cárcere se moveram, e logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todo.
Aonde, irmão, tem homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, criança de Deus, cheio da graça de Deus, nem as prisões resiste. Ali estavam dois homens de Deus, Paulo e Silas, que estavam presos não porque matou, não porque roubou, mas estava ali preso porque estava pregando a palavra de Deus como ela é, não estava falsificando a palavra de Deus. Foram presos, mas eles presos ali, algemados de pé e mão no tronco, ele não estava murmurando, reclamando, maldizendo, estava orando e louvando a Deus diante daquelas lutas. E Deus não resiste ver alguém que humilha na presença dele. E naquele momento Deus mandou ali um terremoto e todas as prisões foram abertas. Ali o carcereiro disse, pegou a espada e falou: vou morrer porque já todo mundo saiu mesmo, fugiu. Aí Paulo disse: não faça nada disso, estamos todos aqui. E sabe o que aconteceu, irmão? Os presos que estavam presos ganhou aqueles que estavam ali para Jesus. O crente lavado e remido no sangue de Jesus, nem prisão impede dele ganhar a alma. Crente cheio da graça de Deus, da presença de Deus, ele está algemado de pé e mão, com a boca lacrada, ele ainda está assim, mas não desiste de servir a Deus. Está algemado de pé e mão, mas espiritualmente ele não está preso. Então vamos, irmão, acordar nesta manhã, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a tua igreja. E se nós não estiver preparados, nós vamos ficar aqui. E isso, irmão, será muito triste para nós, se nós continuar desta forma que nós vivemos acomodado. Nós não podemos apresentar diante do nosso Rei, do nosso Deus, daquele que não poupou nem o seu único filho para morrer por nós de mão vazia. Temos que apresentar alguma coisa para Ele que nós fizemos aqui. Talvez, se você não tem tempo de evangelizar, dobra o seu joelho e vai orar, vai jejuar, vai estudar a palavra. Vamos fazer alguma coisa para o nosso Deus, porque Ele fez grandes coisas por nós. Estamos alegres aqui nesta manhã, porque Deus fez grandes coisas por mim e por você. Porque se nós, irmão, não fosse o sacrifício de Jesus, será onde nós estaríamos esta hora? O que seria de nós? O que seria do presbítero Antônio, o pastor Marco e outros demais? Nós já estávamos lá no túmulo sem esperança. Porque o caminho que nós seguia é aquele caminho que a Bíblia diz, há caminho que parece bom, mas o final dele é de morte. É esse caminho que nós estávamos. Mas Deus, por tua misericórdia, resgatou-nos das mãos de Satanás, para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui nesta manhã, glorificando e exaltando o teu santo e poderoso nome. Aleluia, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.